Olá, senhores. Aqui é Yanni Kirigaya. Então, pessoal, hoje eu vou estar falando a respeito de casamento e controle dos povos. Primeiramente, antes de falar aqui a respeito do conteúdo, eu queria estar mandando um abraço pessoal aqui pro meu amigo que me citou no vídeo recente do canal Zion Libertador, meu colega o Coruja. Ah não, essa coruja é irritante de novo. Por favor, não me veja, por favor, não me veja. E aí, Link? Não, 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 não. Não é esse coruja aí. Esse coruja aqui. Então, pessoal, quem não conhece o canal do Coruja, dá uma passada lá no canal dele. Eu vou deixando o link aqui porque ele é um rapaz, assim, um colega com capacidade intelectual, filosófica bastante profunda, que com certeza posso dizer para vocês que vai contribuir em alguma coisa em suas vidas. Bom, seguindo aqui então, vamos direto ao ponto, né? Então aqui eu vou falar com vocês a respeito do meu ponto de vista sobre esses dois tópicos que na realidade são um tópico só. Para citar de início controle dos povos, preciso citar que isso iniciou-se de algo que era advindo de uma coisa útil, que era da forma Nossa, cara, comi Nutella azul aqui. Era algo útil, que era usado de forma organizacional. Nossa, cara, como é difícil pronunciar isso. Então era algo que era das pessoas, era algo padrão civil, né? Que eu posso citar que, tipo, é desde o primórdio de épocas medievais, por exemplo. Que na época medieval era dividido em três classes, assim. Vamos citar o clero, a nobreza e os servos. Bom, porque eu vou explicar, porque eu falei disso? Porque tendo isso em mente, eu posso começar citando algo advindo da criação dos povos, que eu estou falando basicamente que era do casamento civil. Eu estou só citando para vocês poderem elucidar melhor o que vai vir agora. Bom, o casamento foi algo criado como um código de comportamento coletivo, que tem como objetivos unificar os bens de ambas famílias, poderes e funções, garantindo assim um aumento ou constância de poder de tribo, grupo ou sociedades, qual se havia acordo de aliança. Sendo assim, basicamente, o casamento ele nasceu com três princípios que eu organizei assim, tipo, como pilares, o tripé de ordem base. Pilar 1 seria a preferência o máximo possível pela endogamia, casar-se entre parentes para manter a linhagem próxima, também para que as famílias, povo, etc. não perdessem suas características, certo? Tipo altura, força e etc. Exemplo disso, por exemplo, como posso citar a civilização dos espartanos, que eram bem rígidos em respeito à endogamia e assim a preservação das características do seu povo, que era um povo guerreiro. Também é a questão que esse tópico primeiro do tripé também visava manter as riquezas e patrimônio dentre as próprias famílias. 2. Prudência, que seria no caso de evitar excesso de luxúria, pois como não tinha como controle, não existia um controle de natalidade efetivo nos primórdios de civilização, ou até a época medieval, por exemplo, que aqui é a época que eu vou ficar mais fixo, porque a civilização, início, ela era baseada na cultura da agricultura. Filhos demais eram um prejuízo a médio e longo prazo. Basicamente, só não seriam se fossem alguns poucos filhos homens que talvez seriam mais valorizados, caso houvesse assim nascimentos a mais, pois homens eram mão de obra de mais-valia que ajudaria aquele grupo, tribo ou quem fosse, no caso da sociedade ali. E falando assim no questão de prudência,
parte disso eu cito que quem tinha a última palavra sobre todos esses fatos das uniões, aliança, casamento, era somente e unicamente o pai de ambos os indivíduos envolvidos e nenhuma instituição de qualquer tipo. Beleza. Terceiro tripé, a precaução. O casamento era somente realizado caso ambos lados tivessem reais vantagens no acordo de união, aliança entre esses envolvidos. As famílias, grupos, aqui citamos riquezas, terras, recursos naturais, etc. Essas coisas também, esses acordos, eles evitavam guerras, ou poderiam ser acordos para terminar guerras que poderiam ter sido iniciadas posteriormente. O casamento em si foi um fato criado unicamente como contrato social, de manutenção de patrimônios e alianças entre famílias. A instituição de casamento civil em seu início não condenava na época, por exemplo, o homem de ter concubinas, citando só isso mesmo como curiosidade, pois era entendido mais todo o lado racional, masculino, da poligamia. A monogamia não era uma regra moral em si. No caso, as concubinas até poderiam estar sob o mesmo terreno e terras, porém somente a esposa, sua família partilhavam das riquezas, privilégios, filhos e etc, né? Quando ocorria, por exemplo, nascimento dentre esses concubinatos, assim, não sei se é essa a palavra, certo? Então seriam filhos bastardos sem direito nenhum a utilizar recursos desse homem de forma legal. E a aceitação das concubinas pelas mulheres era relativamente fácil, pois o homem provia ela e os filhos. Então isso não os afetava em nada na questão de provisão, o que na realidade é uma das únicas coisas que a realidade biológica do instinto de hipergamia feminino requer, como pode ser visto até hoje. Tipo, as mulheres, elas preferem dividir um homem poderoso e rico, aceitam isso numa boa em troca de benefícios. Então assim funcionava a organização de relacionamentos de forma racional, com objetivos claros, desta forma, famílias unindo-se, juntando riquezas e etc. Foram tornando-se essas famílias grandes e ricas, até formarem posteriormente nações, qual baseavam-se sempre na masculinidade como a base à monarquia. Posteriormente, as religiões, principalmente a católica na Europa e Ocidente, introduziu o plano marianista, que foi ali em torno do século XI. Foi implementado a ideia de doutrinação intensa dentro das famílias. Surgiu então na época o Código do Nicolaísmo pelo Estado, criado para evitar excesso de fornicação, controle masculino a respeito da sexualidade, qual gerava de tabela a violência divina das classes mais pobres, além do excessivo comportamento à tendência de prostituição por parte das mulheres dentre todas as classes sociais, tanto de nobres ou de baixo clero, pois assim o marianismo e o nicolaísmo foi modificando e ameaçando as pessoas através da doutrinação religiosa. Sabiam que poderiam criar uma ordem social menos caótica, dentre aspas, né? E ao mesmo tempo, esses sujeitos espertos viram uma forma então de retirar recursos de todas as famílias de tabela que eram estáveis e prósperas. Aqui eu estou citando o imposto para o Estado da Igreja. E aqui posso citar como opinião própria também que nesse século XI surgiu o início também dos primórdios do estado de bem-estar social, que era implementado lentamente naquele momento da história pela igreja com a capinha, a embalagem de, entre aspas, caridade. O nicolaísmo, vou explicar para você resumindo a palavra. A palavra Nico significa conquistar e laitas significa leigos. Então, o nicolaísmo é o método de doutrinação de conquistar as pessoas através dos pontos de ignorância, pessoas leigas, controlar uma população doutrinando-as, tornando quem emprega isto seu líder de pensamento, dominação através das regras de pensamento. Então,
tornando doutrinador ou instituição como conduta de referência. Nada mais que estes seriam os nicolaístas, os que usam a religião em cima de pessoas leigas para as manipular e direcionar a seus interesses. No Ocidente e na Europa, esse projeto de poder foi implementado com força, principalmente durante a época das Cruzadas. Agora aqui comigo, pequeno gafanhoto. Ao estudar isso, eu saquei na hora. Então que não foi Gramsci que criou o gramscismo em si. Gramscismo nada mais é que também somente um tentáculo, consequência da Desculpa, engasguei. O gramscismo nada mais é que um tentáculo, consequência da doutrinação do nicolaísmo. Porém, o gramscismo foi o tentáculo desse projeto dentro do ramo educacional, no caso de instituições de ensino. Observe uma coisa aqui comigo. O próprio Estado medieval, ele já era um Estado baseado em monarquias na época. Então o nicolaísmo somente foi uma forma que algum grupo muito esperto teve de conseguir manipular e também derrubar as monarquias, as tomando através dos campos dos ideais e da doutrinação. Através também de saques, através de impostos. Cada vez mais o nicolaísmo impregnava no subconsciente das pessoas os modos de agir que os nicolaítas queriam influenciar. Os modos de viver, suas aspirações, de forma que o Estado as pudessem controlar. Tanto para o bem e, claro, muito mais para o mal. Fazendo com que o Estado faz de melhor, né? Explorar as pessoas através assim então do medo. Porque é fácil você enganar pessoas burras com histórias ou encenações. Fornecendo a elas aspirações, induzindo-as a desejos, regras, utilizando a religião como arma. Assim eu chamo isso, pois essa forma de controle existe em vários lugares e em várias religiões. E isso já é conhecido e eu também chamo assim como taça das doutrinas. O sistema nicolaísta tem como maior inimigo desde seu surgimento a ciência e a alquimia. Pois todo o poder dos nicolaístas em manipular e pôr sua ordem na sociedade era através do discurso de representar Deus, o divino, e que o que diziam era lei. A ciência, através dos métodos científicos, ao explicar as coisas, fenômenos naturais, reações químicas, biologia, então destruíam e destrói todo o poder de Estado desse tipo de modus operandi, qual, posteriormente, os Estados vieram depois se infiltrando nos campos científicos também, principalmente ali a partir do século XX, após Nikola Tesla quase destruir todo o status quo com suas descobertas, principalmente no campo da física quântica. Assim, o poder de Estado corrompendo a ciência, ao que se vê hoje, por exemplo, conhecido por cientificismo, já citei isso já em outros vídeos. O cientificismo controla os conhecimentos científicos, criando ou não factoides e limitando as instituições de ensino a ensinar até certo ponto os indivíduos, e apagando ou limitando da história da humanidade descobertas e invenções que podem deteriorar o poder do status quo. Por isso, no século XX, foi oficialmente reforçado a criação da cultura de ignorar pessoas que obtinham conhecimentos por métodos científicos próprios, através da cultura do famoso diploma. Ou seja, sem diploma e um carimbo estatal reconhecido, ninguém lhe dará credibilidade nenhuma. Então, continuando. O nicolaísmo então foi uma norma apoiada pelas igrejas, principalmente a católica, pois como os códigos de casamento da época exigiam virgindade e valores morais que geralmente eram um contrato civil seguido mais somente pelas pessoas mais esclarecidas ou melhor afortunadas, o problema da prostituição trazia consequências, desde altos ganhos às mulheres e a extrema promiscuidade,
traziam também inúmeros nascimentos de filhos bastardos, fuga de casamentos. Então imagine um número enorme de mulheres na prostituição, qual viam que era mais vantajoso conseguir recursos através de vender seus corpos, e somente uma pequena parcela de homens com dinheiro que poderiam e pagavam por isso. As mulheres, através da manipulação do libido dos homens, causavam enormes problemas sucessivos dessa forma. Um número alto de homens sem conseguir ter famílias e acesso ao sexo, então desencadeava rebeldia tanto contra o Estado quanto a questionamentos aos governos. Afinal, homens que não têm nada a perder são muito mais perigosos. Não podem ser controlados, a não ser por força e violência, que são os métodos de controle muito custosos e difíceis de manter a longo prazo. Então, como citado, o número grande de homens nesse estado de ignorância era comum a violência, esfrúfros, delitos e etc. Então havia um nível de degeneração muito intenso em um loop muito nocivo. Então o nicolaísmo e a Igreja Católica colocaram suas mãos de ferro sobre os cidadãos, utilizando como força de Estado que possuía na época através do medo, torturas, prisões e etc. Assim, posteriormente, nasceu também o romantismo, qual este engenharia social claríssima para controle social mais intenso e eficaz, qual existe presente até hoje, como um ataque ao extremo subconsciente humano, que no caso nada mais é o romantismo, a criação de um contexto emocional, um coping de honra e moral muito pesado sobre o orgulho e ego masculino principalmente, que veste como uma roupa ao instinto masculino de prole, o instinto de provisão também, para o direcionar. O romantismo também ele serve como freio ao libido masculino, colocando o homem já aí no polo feminino emocional, ajoelhando-o na monogamia e devoção ao feminino. Na mulher, o romantismo inflaciona seu ego e amplifica de forma extrema a hipergamia natural da mulher, diminuindo ainda mais a capacidade lógica destas, mantendo os dois sexos num ciclo de perseguição de gato e rato indireto. Exatamente como o burro, a vara e a cenoura, sabe? Nada mais preciso eu citar a respeito disso aí, porque provavelmente quem tá aqui já deve ter lido as obras do Nesser Hanlita, Profano Feminino e etc. Eu não preciso citar, ele descreve isso muito melhor lá. Caso você não conheça, eu indico você a procurar audiobooks sobre o do Nesser Hanlita aqui no próprio YouTube, que você vai encontrar, já que caso você seja uma das pessoas que não tem paciência nem muito tempo para ler. Aí você pode estar ouvindo um podcast, como em forma de podcast, assim, audiobooks do Nesser Hanlita aqui no YouTube, porque eu sei que tem. Então, voltando, pessoal, mesmo impondo o marianismo na época e tendo o reforço do nicolaísmo, alguns eram relutantes em crer em religiões, pois havia o paganismo também, ateus e os céticos, assim como tem até hoje. Então, ao surgir o romantismo como uma filosofia, entre aspas, que ataca os instintos dos indivíduos, os contaminando com irracionalidade, sobrepondo a amplificação de instintos do cérebro reptiliano humano, como uma perfeita confusão mental das características biológicas humanas. Desta forma, o romantismo não dependia de força de Estado, força de religião, etc., pois foi uma doutrinação cultural extremamente inteligente e, principalmente, de baixo custo. Basicamente, todo esse contexto, analisando o que eu disse, imagine como era a sociedade basicamente. Ali, a sociedade mais antiga era um Sodoma e Gomorra total. Então, basicamente, muito difícil evoluir uma sociedade perdida em seus egos e paixões, principalmente luxúria. Havia muitas mulheres solteiras prostitutas, inúmeros nascimentos de bastardos. Então, é fácil você deduzir que muitas mulheres sem provisão recorriam à prostituição, que geravam filhos e filhos, sempre mais crianças. Assim, uma massa incessante de pobreza e caos. Se não haviam essas mulheres virgindade, castidade, então elas eram descartadas dos casamentos, além de que, se a instituição civil do casamento era também via de regra união de bens, patrimônio de famílias, e essas não possuíam famílias ou patrimônio, era um ciclo então de fracasso e descontrole dos mais... era um fracasso total ali dentre os mais pobres,
e os leigos, certo? Da mesma forma, os homens pobres não atraíam interesses das mulheres. Então, estas, pelo fenômeno natural da hipergamia, escolhiam se prostituir ao ter, às vezes, que submeter-se a homens pobres. Algumas submetiam-se, né? Mas somente por proteção. Afinal, nas épocas medievais, a violência e sobrevivência era muito mais difícil de se prover o sustento. Bom, meus caros. Agora, após citar essas informações, pense comigo. O que melhor do que uma massa de pessoas pobres, burras, cheias de desespero com crianças famintas no colo, para que você as domine a seu favor, vendendo a elas ou impondo a elas soluções mágicas, religiosas ou políticas que na verdade irá beneficiar você. Você que, no caso, está fazendo isso, o mais esperto e o mais rico, a se tornar mais rico e mais poderoso, podendo escravizar todas as pessoas sem que elas possam vir a perceber e serem ainda assim felizes por serem escravas inconscientes. Pois então, é exatamente assim que é até hoje. A taça das doutrinas religiosas e o cientificismo atual, eles tiram os horários racionais e simples das resoluções das coisas. Eles resolveram de certa forma a bagunça dos primórdios de caos social, mas não ensinaram nada a ninguém. Somente doutrinaram e direcionaram as pessoas como se adestrasse o gado a ser autossuficiente. Como, por exemplo, se ensinasse uma vaca leiteira sua a tomar banho sozinha, se sustentar sozinha, comer sozinha, ela mesma lá iria se submeter-se a seus ideais e entregar quase todo o leite dela, ela mesma ainda por cima tirando o leite e entregando na sua mão. Então substitui isso agora por um humano. Em vez de leite, entrega você seus recursos por impostos altos pelo Estado em várias coisas embutidas, por exemplo, toda a forma que a gente conhece de tipo fiscalização e tomada de imposto. E também através de suas ignorâncias financeiras do povo, né? Através de juros de instituições bancárias, empréstimos, financiamentos, etc. A principal forma de prender você na Matrix é sua ignorância intelectual e muito também da financeira. A única forma de acordar a tudo isso é através da evolução da sua consciência. O nicolaísmo é só uma das formas de aprender você, de manter você preso na Matrix, né? E são principalmente os tradicons e derivados manginas, cavaleiros brancos, principalmente, que são os que hoje ainda são os mais ignorantes, afetados totalmente pela doutrinação marianista de Estado na vertente da taça das doutrinas. São os que não podem enxergar, pois estão profundamente presos e doutrinados através de suas emoções, né? Fixada em profundos copings que advindo do nicolaísmo antigo, que é algo que existe há séculos e funcionou muito bem para manter os homens organizados, evitando de deixar fêmeas solteiras, tenderem à prostituição em massa, sustentar todas as crianças, bastardas ou não. Assim, como disse, houve uma organização social, porém, não existe nenhuma liberdade de pensamento e direito hoje. Não existe direito individual, basicamente, principalmente para o homem. Pois o nicolaísmo evoluiu depois para o romantismo, que evoluiu depois para a política mulherista, onde reforçou a ideia primitiva do marianismo, que fez isso, então, homens a apoiar movimentos feministas em seu início, devido ao valor excessivo inconsciente dado à mulher. Assim, cavocando todo o caos e controle dos homens de hoje, né? Que é feito através das mulheres, tendo a raiz principal disso, o que foi citado inicialmente, o nicolaísmo. Esse controle todo, ele gera imposto, gera riqueza aos donos do Estado, massas de escravos, exatamente como o filme Matrix. A única forma de consertar isso será demolindo e reconstruindo não a civilização em si, fisicamente, mas formatar a consciência dos homens. Porém, estamos chegando breve aos níveis insustentáveis da política de estado de bem-estar social e alguma manobra irá ocorrer. Inevitavelmente,
De forma lógica a se pensar, se eu fosse o Estado, talvez eu teria no máximo 3 opções. Opção 1: exterminar as populações, seja inventando uma guerra, doença ou teatro alienígena, até manter o número suficiente de habitantes somente para manter a manutenção das tecnologias e do estado de bem-estar social. Bom, imagine que se eu sou mais rico que a maioria, consiga melhor tecnologia, eu já tenha tecnologia que as massas nem fazem ideia que exista. Posso criar um show, posso criar uma pandemia, imagens holográficas, seja lá o que for, como encenar motivos para causar mortes em massa, ou causar efetivamente, mas dando uma historinha diferente para o que realmente está acontecendo. Bom, método 2 seria emprego de força ditatorial de controle, forçando os homens. Isso provavelmente daria trabalho, porque geraria efeito colateral de guerras e mais custo, né? Além de destruição de recursos de países, qual eu, dono do estado, estaria perdendo com isso, muito dano colateral para atingir o objetivo. E 3, né? Talvez seria recuar e ceder. O que eu acho a opção mais estúpida, pois ceder a tantos séculos de trabalho seria estúpido. Então pode ter certeza que o estado não recua, ele só muda a embalagem. Então eu, em uma mentalidade despotista, escolheria uma manipulação como da opção de extermínio populacional. Bom, pessoal, para terminar, lembra que eu citei que as famílias mais afortunadas que conseguiam e que tinham a lucidez para casar entre si sob aqueles moldes, qual traz aos que utilizam essas alianças familiares endogâmicas manter seu patrimônio e riqueza entre seus próprios do seu círculo? Então imaginem vocês, hipoteticamente, se eu fizesse parte dessas famílias, não seria conveniente ter criado um sistema vigente invisível para manter o controle do caos em volta de mim e ao mesmo tempo poder aproveitar as massas e as colocar a meu trabalho, a me servir? Deixando todos se degladiando por migalha de recursos ao invés de ter que os enfrentar, o que dá mais custo e menos certeza de poder. Essa família sobre o poder absoluto mantendo todos os ignorantes numa Matrix não seria mais vantajoso? Pois é. Enfim, senhores, é muito simples, mas justamente por parecer tão absurdo, a Matrix conta com que você jamais desperte e enxergue as correntes que ele aprisiona pelos pés e pelo ego. Então, o que eu posso aconselhar aqui para vocês pessoalmente? Se foi muito denso o que eu falei para vocês aqui, tentem ler um pouco a respeito do nicolaísmo, do marianismo, que tudo isso foi introduzido dentro das relações sociais nossas humanas para esse projeto de controle dos povos. Enfim, eu não tenho mais nada a colocar sobre isso. E assim, sobre quem são os donos do Estado, está cada dia mais evidente. Então, é isso. Aqui foi Yannick Gaia. Eu desejo a vocês uma ótima vida.